Muito bem, estamos ao vivo, mais uma vez, com mais um Conjectura. Hoje é o episódio número 13, para repercutir nosso programa de segunda-feira, que contou com a presença do filósofo, professor Denilson Verli, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, e no qual nós discutimos acerca do papel, da importância da filosofia política em tempos de crise. Hoje vamos dar continuidade a esse debate e, como sempre, eu estou aqui muito bem acompanhado com meu amigo, professor Wayne. Bom dia, Wayne. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que vão chegando na nossa live de quinta, que não é uma live de quinta categoria, mas muito bem-vindos, né? Hoje, então, o Conjectura 13, né, Danilo? Esse número, tomara que ele nos traga, assim, bons presságios, né? Mas, bom, é isso. A segunda-feira, então, o tema da filosofia política, né? No papel, ou qual o papel da filosofia política em tempos de crise, né? E o professor Exatamente. Denilson trouxe uma série de elementos assim que nos fez pensar bastante, né, Danilo? E aí, para retomar, então, essa discussão hoje, como a gente faz na quinta, eu vou pedir aos nossos internautas, não, internautas, pedir a Espectadores. vocês, espectadores. Bom, você que está acompanhando a live, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma vez, nós somos o Conjectura, um projeto filosófico de divulgação científica das ciências humanas. E aí, durante a live, a gente insiste nisso. É muito importante que você compartilhe a nossa live durante a realização da live. Isso tem a ver com o nosso objetivo principal aqui, que é fazer circular, difundir o que a gente faz quando faz ciências humanas. Né? Então, somos um programa de promoção e de defesa das ciências humanas, e quando você compartilha a nossa discussão, você está contribuindo para a difusão do esclarecimento, do conhecimento, e que é um dos nossos principais objetivos. Então, por favor, não deixem de compartilhar a nossa live. Além disso, Danilo, temos as plataformas aí, né? Por favor, nos E- informe. Exatamente. Então, nós estamos semanalmente ao vivo, todas as segundas e quintas-feiras, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, ou 10 horas no horário local de Mato Grosso do Sul. Nos programas de segunda-feira, nós usualmente recebemos um convidado ou uma convidada, um profissional da área de ciências humanas, professor, pesquisador, etc., no qual a gente tem algum tema que a gente costuma debater, e nas lives de quinta-feira, eu e o professor Wayne damos continuidade a esse debate, a essa discussão, mobilizando aqui os nossos referenciais teóricos e, é claro, contando também com a participação do nosso público. Então, você está mais do que convidado a participar conosco aqui desse debate, deixando suas críticas, suas sugestões, suas ideias, seus comentários. E, é claro, se você não tiver condições de nos acompanhar ao vivo nos nossos programas de segunda e quinta, você pode assistir esses programas depois na nossa página do Facebook, eles ficam registrados, e Uhum. também no nosso canal do YouTube. Tá? Eu costumo postar lá o vídeo normalmente no mesmo dia ou no dia seguinte, no nosso canal do YouTube, e pode assistir também em formato de podcast no Spotify. Tá? Então vocês conseguem acessar o link para todas essas redes sociais aqui na descrição do post dessa live, e temos também a nossa página do Instagram, onde a gente costuma fazer as nossas divulgações. Então, gostaria de pedir, por gentileza, que vocês nos sigam nessas redes sociais. E, é claro, né, reforçar o pedido do professor Wayne. Se possível, compartilhe a nossa página, as nossas lives, com algum colega, algum conhecido, algum familiar, que você ache que possa se interessar pelo trabalho que a gente faz aqui. É um trabalho de... Nós acreditamos, né, temos a convicção de extrema relevância, especialmente num cenário agora de crise, de incertezas, e mediante ataques que não cessam as Uhum. ciências humanas em especial. Então a gente assumiu aqui essa função, esse papel de divulgadores e defensores das ciências humanas, né, de trazer para o debate público, para as pessoas que não são necessariamente inseridas no meio acadêmico,
o que nós fazemos no meio acadêmico, tentar mostrar qual é o nosso tipo de trabalho, nosso tipo de pesquisa, a natureza, o que nós conseguimos com isso, né? Então, em outras palavras, elucidar qual é a nossa contribuição para a vida em sociedade, né? O que nós temos a oferecer. Então, E quanto aí, mais você... Danilo? Pois pode falar, Wayne, por favor. Não, justamente, nesse sentido eu já queria pegar o gatilho aí, porque, especialmente sobre o tema de segunda, você é um pesquisador em filosofia política, né? Quer dizer, Exatamente. é exatamente a sua área de estudo. E o professor Denilson, então, trouxe, né, a contribuição riquíssima dele na segunda-feira. Então, hoje o debate acaba tendo um nível um pouco maior que em geral, graças à sua especialização aí da área, né? E aí eu já tocaria nesse sentido, quer dizer, você como pesquisador de filosofia política, né, considerando a contribuição do professor Denilson, então, né, qual que é o papel, talvez, Danilo, até antes de falar qual o papel, o que é filosofia política, né? Sim. E qual o seu papel em contextos como justamente esse que você acabava de descrever? Acho que a gente pode tentar compreender, né, a filosofia política através de uma abordagem da própria nomenclatura, né? Então, política vem de polis, né, um termo grego, e a polis grega se refere, é um termo que se refere às cidades-estados, né, da Grécia, cidades que eram autossuficientes, e a polis, então, a política era a arte de gerir, então, a polis, né, de gerir os recursos, né, de distribuir os recursos, de gerenciar o convívio das pessoas que estão inseridas nessa polis, e, portanto, a filosofia política vem como uma reflexão a partir desse gerenciamento, né, das polis gregas, de como ele deve se dar, de quais são os entraves, os obstáculos. Eu tenderia a dar uma definição genérica de filosofia política nesse sentido. Então, a filosofia ela vem nos oferecer uma reflexão, ou seja, um pensamento a partir de um contexto que é um contexto político de convívio, né, de pessoas que estão inseridas num mesmo contexto, numa mesma conjuntura. Tá? E a reflexão dentro desse contexto, dessa conjuntura, ela tem que se dar, por exemplo, para pensar quais são os fins, afinal de contas, por que as pessoas seguem essas mesmas regras que elas seguem, por que elas se comportam da maneira como elas se comportam, para onde isso leva, esse convívio, ou as regras que vão determinar o convívio dessas pessoas, elas têm que atingir um fim, ou alguns fins? Quais fins são esses? É a ordem? É a segurança? É a promoção do bem-estar? É a garantia de direitos? É mais a garantia das liberdades? É a promoção de um nível adequado de renda e riqueza para que as pessoas possam ter o adequado para sobreviver? Então, assim, você pode ter um ou vários fins, e esses fins, muitas vezes, eles podem entrar em conflito. Né? Então, vem também o papel da filosofia política para pensar como ajustar todos esses fins em um todo que seja coerente. Né? Ô, Danilo, Só para. Eu queria que você, aproveitando essa linha do seu raciocínio, que a Maiara e o Jefferson já estão aqui, porque há também essa concepção de que a polícia a política é algo muito distante, né? Assim, do ponto de vista geral, a política é sempre aquelas figuras, né, que estão lá em Brasília, ou os operadores, a noção de política é muito presa às figuras operadoras da política, né? E aí a Maiara e o Jefferson tá perguntando, e tem um contexto escolar também, né? Então, acho que nesse sentido, né, a política na sua dimensão mais concreta e existencial mesmo, né, das nossas vidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A política, apesar de algumas pessoas nutrirem uma espécie de aversão a discussões desse tipo, ela influencia diretamente nas nossas vidas. É através da política que nós vamos decidir, por exemplo, quanto de imposto você vai ter que pagar na declaração do seu imposto de renda, o quanto você tem direito a ser ressarcido, o quanto de imposto você paga quando você adquire um bem, ou como você pode se locomover, através de quais regras, agora, por exemplo, com a questão da pandemia, né, todos os cuidados, então,
muitos municípios, muitos estados já estão tomando essas medidas de exigir que as pessoas só se locomovam com o uso de máscaras, os estabelecimentos comerciais precisam oferecer ali o álcool em gel na porta. Então, todas essas decisões que afetam imediatamente as nossas vidas, elas são pautadas pela política, a questão do contexto escolar. Nós tivemos ali o programa que contamos com a presença da Carla Hirt, a pesquisadora de geografia, que está agora mais voltada para as questões educacionais, que elucida muito bem isso, né? Como que as políticas educacionais elas vão, na verdade, moldar todo o currículo, toda a estrutura de ensino, né? A estrutura educacional. Então, você que é professor em sala de aula, tem ali um material didático para se basear. Esse material didático ele não veio do nada, ele vem possivelmente de uma legislação de diretrizes e bases que prevê, né, quais conteúdos precisam ser abordados, de quais formas, a maneira como você se comporta em sala de aula, etc., a maneira como a escola é organizada. Então, tudo isso tem influência direta e imediata nas nossas vidas. Então, a política, ela não é só, complementando o que você disse, né, uma reflexão sobre a gerência, mas, em última instância, é uma reflexão também sobre nós mesmos, sobre o nosso papel nesse contexto social mais amplo. Porque, ao mesmo modo que nós temos direitos, né, que nós temos prerrogativas, coisas que nós podemos fazer, nós temos também nossos encargos, nós temos um papel social a cumprir. E a filosofia política ela vem também para desvelar ou tentar elucidar que papéis são esses e como que nós podemos cumpri-los de modo mais efetivo, ou então, se nós abdicarmos de cumprir alguns desses nossos papéis, quais consequências nós teremos com essas atitudes. Então, são muitas questões, são várias questões, né? Claro que eu estou tentando fazer, assim, uma abordagem mais ampla, mais menos sistemática, mais aqui no improviso, mas acho que são reflexões válidas, inclusive são reflexões que foram levantadas pelo professor Denilson na última segunda-feira, né? Afinal de contas, tem uma das questões centrais ali que ele trouxe para a nossa reflexão, dizia a respeito, assim, acerca do papel que a filosofia política tem a desempenhar em um contexto geral. E é claro que nós podemos depois aplicar isso para um contexto mais específico, um contexto de crise, de pandemia, né? Então, do ponto de vista de um contexto mais amplo, ele mobilizou ali o filósofo norte-americano John Rawls, que inclusive é um dos autores nos quais eu baseio a minha pesquisa, e esse filósofo, em um livro que é um compilado de aulas com anotações, etc., que é o Justiça como Equidade, uma Reformulação, foi a última obra que esse filósofo publicou em vida, em 2002, salvo engano. Ele elenca ali, logo no início da obra, 4 funções, né, ou 4 papéis que a filosofia política teria a desempenhar. E esses 4 papéis seriam, então, uma função prática, uma função de orientação, uma função de reconciliação e uma função utópica, né? Então, passando assim brevemente por elas, né, para retomar também o que o professor Denilson falou, a primeira função seria uma função prática, ou seja, a filosofia política, como eu mencionei até agora há pouco, ela tem que se orientar pelos conflitos que emergem dentro desse contexto de convívio social. Então, o próprio Rawls vai falar, né, que nós temos ali 2 espécies de conflitos. Nós temos conflitos que podemos dizer assim, que são conflitos objetivos, conflitos materiais, que dizem respeito ao modo como aquilo que é produzido pela sociedade é distribuído entre seus membros. Ninguém é indiferente ao modo como esses bens, esses recursos que são produzidos são divididos. Então, de um ponto de vista, podemos dizer assim, egoísta, todo mundo quer mais, quer usufruir mais desse quinhão de bens que é produzido. Então, todo mundo quer um pouco mais de renda, um pouco mais de riqueza, né, um pouco mais de benefícios nesse sentido, né? E é claro que quando você tem 2 pessoas, o Hobbes já dizia isso, né? Quando você tem 2 pessoas que querem a mesma coisa
ao mesmo tempo que essa coisa não pode ser usufruída ao mesmo tempo por essas duas pessoas, você tem um problema, você tem um conflito. E daí vem a filosofia política para falar, então, como que nós podemos arbitrar essas exigências que são, essas demandas que são conflitantes. Então, a filosofia política, ela pode se orientar por esse tipo de conflito e também os conflitos de ordem subjetiva. Muitas pessoas professam, todos nós, na verdade, professamos valores, sejam valores de ordem religiosa, sejam valores de ordem ética ou moral, né, valores políticos, e esses valores, eles não só são divergentes de uma pessoa para outra, como muitas vezes esses valores, eles também são irreconciliáveis, de modo que o modo como a pessoa enxerga a si mesma e enxerga aos outros no seu redor difere diametralmente do modo como a outra pessoa se enxerga a si mesma e enxerga os outros da coletividade. Então, também isso diz respeito às divergências quanto ao próprio modo de organização social, quais os fins da sociedade política. Então, essas divergências, que o Rawls vai chamar ali de divergências subjetivas, também precisam ser arbitradas. É claro que é possível que, inclusive, boa parte delas não deixem de existir. Uma frase bastante boa que o professor Denilson trouxe na última segunda-feira, e que eu retomo aqui, é que faz parte de uma democracia lidar com os conflitos. Ou seja, a democracia nunca será, não é e nunca será, um regime de harmonia no qual esses conflitos dessas duas ordens, objetiva e subjetiva, deixam de existir. Isso não vai acontecer numa democracia. Nós podemos pensar em regimes autoritários ou regimes utópicos que dão cabo de conflitos, né, que encerram os conflitos, e aí se gera uma espécie de paraíso harmônico, né, onde as pessoas concordam. Acho que seria até meio tedioso, né, pensar uma sociedade, uma situação como essa. Conflitos substantivos não emergem. Mas isso não vai acontecer na democracia. A democracia, quanto mais ela se aprofunda, mais esses conflitos emergem. Inclusive, outra frase do professor Denilson, quanto mais a democracia se institui, mais ela abre portas para o seu irmão, podemos dizer assim, que é a barbárie, para sua irmã, que é a barbárie. Então, dentro do seio do regime democrático, do convívio democrático, esses conflitos sempre vão existir. E é um dos papéis da filosofia política, então, tentar oferecer soluções ou oferecer padrões a partir dos quais esses conflitos eles podem ser arbitrados. Essa seria a primeira função prática da filosofia política. Né? A segunda função, uma função de orientação, é o que eu estava mencionando agora, né? Como que nós enxergamos a nós mesmos dentro desse contexto social mais amplo. Então, a filosofia política ela tem essa função de orientação, de pensar como que um povo pode enxergar a si mesmo, como que um indivíduo, um cidadão, uma cidadã, pode enxergar a si mesmo dentro desse contexto ou dentro desse conjunto, né, imerso em relações sociais, como que essa pessoa pode enxergar as suas aspirações, as suas metas, enquanto cidadão, por um lado, e por outro lado, como que isso se diferenciaria das suas aspirações ou do seu papel enquanto pai, enquanto mãe, enquanto uma pessoa que tem aspirações religiosas. Então, a filosofia política ela vem então mostrar também o papel social do indivíduo, né? O indivíduo enquanto cidadão, quais são as suas prerrogativas, quais são os seus direitos, quais são os seus encargos, e também no que tange as próprias instituições políticas. Então nós temos ali a divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. O que são esses poderes? Quais são os fins? O que eles têm que fazer? Quais são as suas prerrogativas? Quais são os seus limites? Então, a filosofia política, ela vai, ao explicitar o que funciona, como é o modo de funcionamento do poder executivo, por exemplo, ao explicitar isso, ela já
cumpre, por assim dizer, uma função normativa, uma função de apontar, bom, é dever, então, desta instituição ou deste conjunto de instituições atingir tais e tais fins, ou cumprir com tais e tais regras. Isso é uma outra função da filosofia política. Uma terceira, só vou tentar, né, para a gente encerrar as quatro, daí podemos fazer um debate. A terceira função, que é uma função de reconciliação, que o John Rawls ele vai retomar lá, o filósofo alemão, o Hegel, né, que é a seguinte: a filosofia política tem também a função de acalmar a nossa frustração e nossa raiva contra as instituições da nossa sociedade, explicando não só a nossa história, mas também qual é a razão de ser dessas instituições. Ou seja, hoje nós vivemos, né, numa sociedade, podemos dizer assim, que tem a pretensão de ser democrática, onde há divisão dos poderes, né, onde nós temos encargos, temos coisas a cumprir, nós temos deveres, né? Então nós temos, né, por exemplo, nós que somos do sexo masculino, temos que ir lá e fazer o alistamento militar, né? Nós temos que pagar nossos impostos, nós temos que cumprir com certas regras de convívio social, né? Mas nós temos também certos benefícios, né? Nós temos aí o direito de andar por uma rua que é asfaltada, que é iluminada, temos policiamento. Claro que nós podemos questionar se esse serviço é bom ou não, né? Mas pelo menos em tese, né? Ou se você pegar ali os preâmbulos da Constituição, faz parte dos nossos direitos, né? Ter acesso a saúde de qualidade, pública, universal, gratuita, um sistema de saúde, um sistema educacional também público, de qualidade, gratuito, e assim por diante. Então, a filosofia ela tem também a função a função de explicar, afinal de contas, então, por quê, por quais motivos, o que está por, vamos dizer assim, o que justifica que na Constituição de 88, na Constituição de 89, está descrito como um direito fundamental que todo indivíduo pode manifestar sua fé, por exemplo. Por que está escrito isso ali? O que isso quer dizer? Bom, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, ela tem, vamos dizer assim, uma história muito longa, inclusive uma história de conflitos, né? Outra coisa que o professor também mencionou, né, o professor Denilson. Muitas pessoas tentaram mostrar com a sua vida, né, derramaram o seu sangue para mostrar a importância de você ter um sistema social ou instituições sociais que assegurem que as pessoas tenham liberdade de professar a sua fé. Muitas pessoas morreram lutando por essa liberdade. Então, tem toda uma história, uma longa história de conflitos que fez com que esse direito ele saltasse aos olhos das pessoas e passasse a ser, então, devidamente valorizado, a ponto de constar na Carta Magna, podemos dizer assim, na carta fundacional, né, de uma sociedade, que é a Constituição. E esse tipo de exercício ele pode ser feito com todas as outras regras, né? Então isso que é uma espécie de função de reconciliação. E a última função, que é uma função, vamos dizer assim, mais para além do presente, né, que é uma função de pensar o novo, ou de pensar os fins últimos. Em outras palavras, uma função utópica. Então, a filosofia política também cumpre esse papel de idealizar ou de pensar, claro, a partir de fundamentos que já estão dados, a partir de valores que já são compartilhados, valores esses como, por exemplo, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, ou valores como a tolerância, ou outros valores como, por exemplo, a aversão à escravidão, a aversão à tortura, né? Valores que por si só já dizem muito, né, do ponto de vista dos acontecimentos históricos. Então, reunir todos esses valores e tentar, a partir deles, imaginar uma estrutura institucional de uma sociedade que seja, ao mesmo tempo, justa e praticável. Ou seja, o que o John Rawls vai chamar de uma utopia realizável. Ele chama isso de realizável, acho também, justamente pensando naquela questão dos conflitos, né? Uma sociedade
perfeitamente harmônica, que não existam conflitos, não é uma sociedade realizável. Uma sociedade democrática, justa, do ponto de vista do Rawls, é uma sociedade que ela consegue comportar esses conflitos dentro ali do seu âmago. E todo e qualquer desvio que se tem para uma ordem que seja antidemocrática, autoritária, por exemplo, imediatamente toda a força que se direciona nessa direção autoritária ou antidemocrática já é imediatamente contrabalançada por outras forças que já, vamos dizer assim, já estão fortemente estabelecidas, não só nas instituições sociais, mas também estão difundidas na cultura, na compreensão das pessoas enquanto membros dessa sociedade democrática, né? Entendem o valor que é conviver sobre esse tipo de regime. Então, essa seria a quarta função da filosofia política, que o professor Denilson nos trouxe na última semana, ali trazendo também o John Rawls, e é claro que a gente pode usar para pensar, então, qual seria o papel da filosofia política em tempos de crise. Wayne, se eu estiver falando muito, você, por favor, me interrompa. Tá? Não, eu tenho duas questões, o Jefferson tem uma outra, mas você pode concluir aí o seu raciocínio. Eu acho que só fazendo uma breve extensão desse raciocínio, então, a gente poderia pensar, então, bom, quais são os conflitos que estão, do ponto de vista da primeira função, quais são os conflitos que estão emergindo agora nesse contexto de pandemia? Quais conflitos são conflitos verdadeiros e quais conflitos são conflitos, podemos dizer assim, fictícios? Né? Quais demandas são legítimas? Quais demandas não devem ser consideradas? Agora eu cito alguns exemplos. Né? A demanda de pessoas que tiveram, da noite para o dia, perderam seus empregos, perderam sua fonte de renda, né? Essas demandas elas parecem extremamente legítimas, porque esse encargo que caiu sobre elas não foi diretamente ocasionado por elas, foi ocasionado por uma situação externa, uma situação alheia à sua vontade, que é a situação da pandemia. Então essas pessoas agora vêm para o público solicitar auxílio, solicitar que medidas sejam tomadas. Isso o Rawls vai falar, bom, isso parece ser um tipo de demanda que faz sentido, que é um tipo de demanda legítima, afinal de contas, viver em sociedade significa dividir os benefícios, mas dividir também os encargos. Então, essas pessoas agora estão sofrendo os maiores encargos, são as pessoas que estão sendo mais desfavorecidas com a pandemia, parecem ser demandas legítimas. Uma outra função, então, né, pensar nosso papel e o papel das instituições nesse período de pandemia. O que eu devo fazer? Quais são os novos deveres que eu tenho que cumprir? Né? Por exemplo, eu não posso simplesmente sair para a rua sem máscara, especialmente quando eu tiver com sintomas, né, descumprindo as regras que já foram determinadas, correndo o risco de contaminar as outras pessoas. Então, isso é uma coisa assim, que é esperada de mim, para a qual eu tenho um dever de cumprir. Ao mesmo tempo que eu também tenho a expectativa legítima de esperar que os outros também cumpram com essa função de se cuidar, de se manter em reclusão, de tomar todos os cuidados de higiene, uso da máscara, do álcool em gel, distanciamento e assim por diante. Né? Uma terceira função muito importante, entender as razões de ser das instituições que estão sendo das medidas que estão sendo tomadas. Então, por exemplo, por que estão sugerindo tanto, né, falando tanto em distanciamento social, em quarentena? Por que é importante isso? Por que é importante respeitar essas medidas sanitárias? Né? Quais que são as razões? Né? O que fundamenta tudo isso? Bom, tem uma série de pesquisas de teor científico que vai mostrar, vão versar melhor a respeito do espalhamento do vírus, né, como que é um vírus que se espalha pelo ar, como que a contaminação pode se dar pelo contato, né, se uma pessoa espirra, se uma pessoa põe a mão na mucosa e coloca a mão num corrimão ou aperta um botão do elevador, como que isso pode infectar uma série de outras pessoas. Então, assim, tem uma série de argumentos que vêm sendo levantados para justificar medidas como essas. E outros argumentos que vêm sendo levantados para justificar também outras medidas.
né? Medidas como, por exemplo, de abandono da quarentena, de retomada das atividades econômicas. Então, nós precisamos pensar, bom, quais são as razões que fundamentam essas medidas? Em última instância, perguntar, são boas razões? O que está em jogo com isso, afinal de contas? Né? Nós estamos aqui, né, num contexto, nosso contexto brasileiro, onde existem, né, tem sendo colocado uma narrativa que opõe interesse pela vida e interesses econômicos, né? Será que essa narrativa faz sentido? O que está por detrás dela? Quais tipos de interesse? Quais tipos de valores? Né? Quais são as justificativas? Existe uma base científica, racional, que comprove que é o momento adequado de retomar as atividades, de abandonar a quarentena? Sim ou não? Por quê? Né? Então, isso é um tipo de função que a filosofia política tem que cumprir também, tem que pensar a respeito, inclusive oferecer respostas. E a última função, né, uma função utópica, a gente pode pensar, então, como que essa conjuntura que nós estamos vivendo agora, ela pode possibilitar, ou ela pode abrir margens, abrir caminhos para a gente pensar o novo. Muito tem se pensado, isso também foi colocado pelo professor Denilson na última semana, em estratégias de volta à normalidade. Aí o professor Denilson menciona, mas a vida estava ruim. A vida não estava boa, né? Nós vivemos num contexto de brutal desigualdade de renda, riqueza, pessoas que não têm acesso à água potável, não têm acesso a saneamento básico, pessoas que têm uma moradia extremamente precária, né? Pessoas que não têm segurança. Nós vemos aí casos recentes aí no Rio de Janeiro, as atrocidades cometidas pela polícia. Então, é essa normalidade que nós queremos voltar? É a isso mesmo? Então, não, na verdade não. A pandemia, inclusive, temos refletido sobre isso, né, com o professor Fábio, também outros convidados, como que a pandemia tem escancarado elementos do nosso modo de vida que são elementos que, na verdade, fazem mal à nossa saúde mental, fazem mal ao nosso modo de vida, né, impede com que a gente se realize plenamente, por assim dizer, que a gente tenha, se dedique quase que integralmente, em muitos casos, né, ao mundo do trabalho, negligenciando família, negligenciando amigos, negligenciando lazer, negligenciando cultura, né? Então, assim, a pandemia ela tem colocado para nós, escancarado esses problemas desse modo de vida anterior, e faz parte, então, de uma filosofia política pensar, bom, então como que nós podemos pensar o novo de modo que isso que está sendo colocado de modo tão evidente pela pandemia não seja simplesmente deixado de lado, a gente não simplesmente desconsidere isso, mas ao pensar o novo, leve isso em consideração. É isso. Ô Danilo, eu vou abrir imediatamente para o pessoal que está participando. Aliás, quero convidar, né, você que acompanha a nossa live. Esse é o momento agora que a gente abre para justamente comentários, questões, observações aí a respeito da exposição do Danilo. E aí quanto mais você vai falando, vai aumentando o número das minhas questões, Danilo. Eu tinha 2, agora eu tenho 3. Mas eu vou abrir aqui comentar com você um pouco a questão que o Jefferson coloca. Só um minuto que eu me perdi aqui. Não, deixa eu fazer uma minha, então, enquanto eu vou me reencontrando aqui nas questões. Tá, Danilo, sobre o primeiro ponto, a primeira função, é uma dúvida bem assim, marcante na opinião pública, eu percebo, que há 2 grandes discursos acerca da famigerada questão se a nossa democracia está em risco ou não. Então você se lembra, né? O Daniel foi o nosso primeiro convidado de Conjectura, foi o momento que a gente pautava aquilo, a cada domingo tem manifestações deslocadas, né, contra a democracia, e aí uma parte dos intelectuais, né, dos cientistas dizem sim, a democracia está em risco, né? Mas tem uma outra reflexão, e ela apareceu um pouco na sua ideia, de que não, a democracia é isso mesmo. Né? Então, estou querendo trazer um pouco aquele argumento que você levantou, acerca assim, bom, a democracia é um regime de conflito,
Uhum. E essa ideia de que, bom, se nós estamos num momento em que um conflito está muito agudo, isso significa aperfeiçoamento da democracia. Explica isso um pouco melhor. Como que este momento atual, né, do Brasil é ao mesmo tempo uma ameaça à democracia, mas um aprimoramento da democracia? Como que a gente pode, né, equalizar essas duas leituras assim? Tá. Você quer que eu responda já ou Não, você responde. quer. Enquanto eu vou colecionando aqui, aí você comenta essa Tá, questão, por favor. veja, Wayne, vamos fazer uma análise etimológica. Esse era o termo que me faltou no início do programa, mas democracia, Certo. né? Então, um regime do povo, um regime de participação popular. Então, eu teria a refletir da seguinte maneira: a democracia, ela não é um regime que se dá, que fica evidente a cada 2 anos, onde nós somos obrigados a ir lá na sessão eleitoral, digitar um número na urna, apertar o Uhum, verdinho e ir embora. Não, não é isso, né? uhum, Então, se nós pegarmos a democracia sob esse viés estrito do ponto de vista do processo eleitoral, alguns vão dizer até fracasso, que né? nós. Não, alguns vão dizer, pelo contrário, alguns vão dizer que, na verdade, a democracia na conjuntura atual, então, não está em risco. E por que eles vão dizer isso? Vão dizer porque, bom, hoje nós estamos sob um governo que Uhum, tem professado valores que são proto-fascistas, por assim dizer, extremamente uhum, intolerante, obscurantista, né, no sentido de não aceitar recomendações sanitárias, de Organização Mundial da Saúde, sim. de cientista, com toda a comunidade científica em geral, né, Uhum, um governo que dá descrédito, né, a todas essas organizações, inclusive também com descrédito evidente ao meio ambiente. Então, assim, uhum, de um ponto de vista exclusivamente eleitoral, a democracia não estaria, vamos dizer assim, ameaçada, porque se você parar para pensar, isso é o que dizem, né, parte das pessoas, que acho que até faz um pouco de sentido esse raciocínio, existe um núcleo duro uhum, do eleitorado ali por volta de 25, 30% que manifestam um apoio constante a esse tipo de governo, a esse tipo de medida. Então, claro, se pensar a democracia exclusivamente sobre esse regime eleitoral, isso não estaria sendo ameaçado. Né? O que estaria sendo mais ameaçado, estaria sob mais grave ameaça, uhum, seriam as instituições da República, uhum, as instituições, a repartição dos poderes. Isso sim está sob grave ameaça, porque o conceito de república então, o exercício do poder dividido em 3 esferas, lá concepção lá do Montesquieu, poder Montesquieu. executivo, legislativo, o judiciário. Então, o que Uhum, está sob mais grave, estaria, né, sob mais grave ameaça com este governo, seria não da democracia sob um processo legislativo, exclusivamente sobre o uhum, processo legislativo, legislativo não, eleitoral, mas a república. O que se uhum, pretende, o que está bastante evidente, é uhum, que inclusive ficou bastante notório agora, né, com essa operação da Polícia Federal, com a apreensão ali de aparelhos eletrônicos do Luciano Hang, né, o outro cara lá que é o dono da rede da Smart Fit, inclusive envolveu outras pessoas ali, a deputada Carla Zambelli, outras pessoas mais uhum, voltadas a uma extrema-direita. Então, o que estaria sendo colocado em xeque seria isso, né, quando então, total descrédito às medidas que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores em geral, dão descrédito às medidas tomadas pela polícia, pelo Ministério uhum, Público, quando atacam as figuras, como por exemplo o presidente da Câmara, o presidente do Senado, atacam a própria figura do Legislativo como um entrave vamos dizer assim, às medidas que eles supostamente teriam, né, a tomar, uhum, a oferecer, embora seja bastante curioso que essas medidas elas ainda não tenham vindo à tona, né, porque afinal de contas esse argumento poderia ser levantado quando as medidas tivessem sido dadas e tivessem sido rejeitadas, mas essas medidas sequer foram uhum, pautadas, né, do legislativo, ou pelo menos não partiram do executivo para o legislativo, boa parte delas, enfim. Então isso seria vamos dizer assim, uma ameaça maior à república. Né? Agora, se entendi. você parar para pensar em um outro sentido de democracia, um sentido mais amplo, e o que eu quero dizer com isso? Quero dizer como esse regime que é capaz de
contemplar os conflitos dentro de uma ordem, por assim dizer, né, uma ordem democrática, uma ordem pública, onde esses conflitos eles são trazidos para a esfera pública e cada um dos conflitantes é obrigado vamos dizer assim, a defender os seus compromissos nessa arena de embate de razões. Então, sob esse outro viés, eu diria que a democracia, não a democracia, mas esse espírito democrático, ou essa intenção democrática, sim, ela está sob ameaça. Porque o que nós vemos agora, eu digo assim, por parte do governo, especialmente estou pensando por parte do poder executivo, né? Que não é, vamos dizer assim, afeiçoado aos debates, não é afeiçoado ao diálogo, não é afeiçoado a pensar, a levar em consideração reivindicações que não são reivindicações pautadas por uma ordem de valores compartilhadas por aquele grupo. Se você pegar o vídeo ali da reunião ministerial, bastante evidente é que não há espaço para o contraditório, não há espaço para o outro. O que eles estão tentando fazer ali é quase que uma espécie assim de tentar se provar, de tentar se mostrar para o presidente, se mostrar para os pares, né, como um membro ali daquele grupinho seleto de pessoas. Então, sob esse ponto de vista, isso também já ficou claro com manifestações por parte do próprio presidente da República, que repudia a imprensa, que inclusive manda jornalista calar a boca, né? Isso é uma coisa bastante simbólica, né? Ele mandar um jornalista que o questiona calar a boca. Então, sob esse ponto de vista, sem dúvida, assim, essa intenção democrática, que posso dizer, nunca foi fortemente instituída e difundida no Brasil, porque nós não temos esse espírito público ainda de debater, né, de entender quais são as partes, quais são os conflitos em jogo, quais são os interesses. Isso, sem dúvida, está sob ameaça. Mas, por outro lado, eu vejo também que há alternativas, né, que há maneiras da gente lidar com esse problema. E a primeira alternativa delas, a primeira, vamos dizer assim, via de emancipação, né, via de saída para esse entrave, é através da mídia. A mídia ela pode, inclusive, acho que tem uma parte dela cumprido um papel importante de trazer figuras públicas para o debate e colocar essas figuras públicas, não diria contra a parede no sentido hard, né, mas de tentar entender mesmo, afinal de contas, qual é o seu plano, qual é o seu projeto, quais são as suas ideias, o que você defende, o que você acha das atuais medidas, você concorda, discorda, por quê, o que você faria de diferente, etc. Então, eu acho que esse tipo de postura é bastante positiva, mas ele precisa ser mais difundido, né? As pessoas precisam se acostumar com a ideia de que as pessoas não pensam diferente, não pensam iguais, elas pensam diferentes, elas têm interesses diferentes, inclusive, e é preciso colocar todos esses interesses, todas essas razões numa arena, né, onde o embate ele se dá de forma respeitosa, de forma justa, de forma adequada, e claro, daí, né, precisamos ter uma base comum, e essa base comum tem que ser valores típicos da democracia, respeito mútuo, tolerância, não se pode permitir, por exemplo, que um sujeito venha aliás, perdão, vou até me corrigir agora. Quando o sujeito vem a público, nessa arena de razões, e expõe algo como, por exemplo, um posicionamento favorável à tortura, isso é um valor que é contrário à democracia. Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer, nesses casos, não é necessariamente a censura. Isso é uma questão bastante delicada, né? Uma questão bastante assim, minuciosa, mas muito, muito cara a democracia, que é o seguinte: o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essas pessoas se expressarem, falarem, ou nós vamos simplesmente calá-las? Eu acho que, de um ponto de vista ideal da democracia, nós viveríamos num regime político no qual qualquer pessoa que expressasse um posicionamento como esse, favorável à tortura, ou favorável à escravidão, ou um posicionamento racista, etc., essa pessoa seria imediatamente censurada, não calada, uma censura do tipo moral. Essa pessoa seria exposta publicamente e forçada
a defender esses compromissos que são compromissos espúrios, e ao defender esses compromissos espúrios, ela possivelmente vai estar ali revirando o lixo, né? E trazendo à tona uma série de outros valores que são incompatíveis com a ordem democrática institucional. E ao revirar esse lixo e trazer esse monte de outros valores, eu acho que fica bastante evidente essas contradições. Né? Fica bastante evidente o quão isso é incompatível com o modo de vida que a gente quer. Que a gente quer, na verdade, pelo menos boa parte das pessoas tem esse interesse, né, compartilhado de ter uma vida pacífica, de ter uma vida de respeito, de ter uma vida onde as pessoas podem seguir os seus planos do modo que elas quiserem, né, sem interferência uma das outras, sem que venha alguém e fale, não, você tem que professar essa religião, não, você só pode se casar com uma pessoa do outro sexo, não, você tem que organizar sua família desse modo, etc. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não, exato. Então, e aí, Danilo, já nessa ideia, né, então, talvez uma das conjecturas ou das saídas possíveis é justamente isso, né, de trazer o debate a público e deixar que a racionalidade ou a razão opere ali, né, a sua função. Eu queria resumir para você 3 questões, a gente já vai para quase o final da nossa live de hoje. Eu vou resumir para você 3 questões que foram registradas aqui, né, o Rafael Lopes, que nos acompanha, também o Rodrigo Barros, e a Mayara e o Jefferson. A primeira, eu vou fazer as 3, aí você se vire aí para comentá-las, tá? Vou resumir a do Jefferson, que eu acho que é importante e vai na linha do que você está dizendo. O Jefferson está muito preocupado com a questão do contexto escolar, né? Então ele diz, olha, por exemplo, a filosofia parece que está muito prejudicada, né, do ponto de vista dessas reformas educacionais, inclusive, e como é que a gente trabalha o conteúdo de filosofia política lá na sala de aula, né? Quer dizer, então um pouco essa ideia de transmissão da reflexão da filosofia política, né, que seria importante, como é que isso se dá nesse contexto em que a filosofia ou as ciências humanas parecem bem prejudicadas, né? Essa seria mais ou menos a questão do Jefferson. O Rodrigo diz o seguinte, atenção, você sabe que o Rodrigo, como todos os nossos participantes, né, são todas questões assim interessantíssimas, né? O Rodrigo diz o seguinte: a ancoragem num discurso científico seria suficiente do ponto de vista dos afetos políticos para sustentar uma ação coletiva ou de políticas públicas? E aí, por fim, a questão do Rafael Lopes, né? Olha, nesse momento de crise, não seria muito propício olharmos para os países que estão tendo relativo sucesso para conter a pandemia, a China, Cuba, Vietnã, República Popular da Coreia? O que todos esses países têm em comum? Eles não seriam pontos de partida interessantes para pensarmos as estruturas políticas, sociais e econômicas? Com todos os seus devidos problemas e especificidades, tais países nos provocam a repensar o nosso conceito de democracia. A Ana Cláudia, por fim, deixa eu incluí-la, ela acabou de comentar aqui. Bom dia, Ana. Não existe democracia num país que possui 50% formado por uma população negra e essas não estão inseridas em igualdade de setores de visibilidade e importância. Muito pelo contrário, estão sendo exterminadas pelo Estado. Se ajeite aí, Danilo, você tem aproximadamente 10 minutos para, então, comentar ou repercutir essas questões todas. Vou tentar, vou pela ordem, então. Acho que a pergunta do Jefferson, então, né, a respeito da educação. O Jefferson, eu já dei aula também no ensino fundamental, ensino médio, sei da dificuldade de lecionar filosofia, especialmente aspectos da filosofia política. O que eu acho mesmo, que assim, que a gente pode se pautar, trazer, especialmente do ponto de vista da filosofia política contemporânea, né, alguns argumentos para dentro do contexto da classe, dentro do contexto da escola. Então você vai falar, por exemplo, sobre tolerância, você vai, por exemplo, tentar fazer um exercício ali com os alunos da sua sala, estou pensando aqui, tentando conjecturar propriamente, né, onde apenas um grupo de alunos, por exemplo, apenas os meninos tem direito de fala. Então apenas os meninos podem responder, e quando uma menina tentar se expressar, você vai lá e a cala, por exemplo. E você faz esse exercício, vai gerar logicamente uma indignação por parte das alunas, e aí você vai mostrar, falar, olha, então, dentro do processo político, isso aconteceu por muitos e muitos séculos, demorou, foi no século XX onde as mulheres tiveram
propriamente direito ao voto, direito de se expressar politicamente, né? Tiveram mais notoriedade dentro do processo político. Se você pegar na Grécia, por exemplo, o processo democrático ateniense era bastante restrito ali a pessoas que tinham nascido na Grécia, né, não podia ser filho de escravo, não podia ser filho de estrangeiro, né, e uma série assim, tinha que ser do sexo masculino, uma série de condições para ser preenchidas para você poder ser entendido como um cidadão grego, né, um cidadão ateniense. Então, acho que esse tipo de exercício ele pode ser realizado dentro do âmbito da sala de aula, e é claro que sempre num processo dialógico, né, porque ensinar filosofia é diferente de você ensinar matemática, onde você fica lá preso no quadro, né, eu acho que a filosofia, para você ensinar, especialmente para alunos, assim, para ensino fundamental e médio, ela tem que se dar sempre através da mediação, né, sempre através do diálogo, através do questionamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E esse outro ponto é essa ideia, né, de você pensar, então nós vamos pensar o conceito aqui de tolerância, ou conceito, sei lá, pensar assim, conceito de razão pública. Então, pensar, os indivíduos eles podem querer defender um ponto. Esse é um exercício que é bastante realizado em faculdade de direito, jornalismo, onde essa questão argumentativa é bastante importante. Então você pega ali, quem se posiciona favorável a determinada questão, por exemplo, então vai lá, vai ter um grupo. Quem se posiciona contrariamente? Então aí você coloca, bom, quem se posiciona contrariamente vai ter que se posicionar a favor e argumentar a favor, quem se posicionar a favor vai ter que argumentar contra. Isso vai suscitar nos alunos não só forçar eles a pensar como argumentar, né, como expor argumentos para defender um ponto, mas vai esforçá-los a também ter um pouco de empatia, de tentar entender quais são as razões que fundamentam a opinião do outro. E acho que isso é bastante importante, né, do ponto de vista do ensino da filosofia política, mas do ponto de vista da formação geral também para a cidadania. Né? Questão do Rodrigo. Isso, a questão do Rodrigo. Tá. Então, Rodrigo, acho que a questão assim, da ancoragem no discurso científico, ele pode servir de base ou não. A grande questão é a seguinte, né, a gente tem que pensar o que a gente quer, afinal de contas, né, quais são os fins. Então, eu acho que acho que eu cliquei numa pergunta sem querer, que ela ficou na tela, desculpa. Quais são as nossas pretensões? Né? Quais são os interesses que estão em jogo? Nós queremos defender a vida, ou nós queremos, por exemplo, fazer como o presidente da República diz, não, a liberdade vale mais do que a vida. Então vamos pensar, então, bom, a liberdade vale mais do que a vida? Tá, então a liberdade é um valor absoluto? Talvez seja. Então vamos pensar o seguinte, quais são as condições, de novo remeto à fala do Denilson, né, materiais, institucionais e psicoafetivas que precisam estar presentes para que o exercício da liberdade ocorra? Essas condições, elas estão presentes? Não estão presentes. Nós não temos condições, muitas pessoas carecem de renda, carecem de riqueza, carecem inclusive do respeito por si próprias para se inserir no espaço público. Né? Então, assim, muitas pessoas não têm a proteção do Estado. Né? Então nós temos que pensar o seguinte, a ciência, eu acho que a ciência por si só é um pouco tentador a gente ficar dependente do discurso científico exclusivamente, porque ele pode levar, bom, se a ciência vale tudo, então vamos fazer experimentos ali dentro do confinamento dos judeus, né, em Auschwitz, por exemplo, sei lá, né, realizar experimentos científicos com eles. Não é assim. Acho que a ciência ela tem que ser pautada, especialmente do ponto de vista da tomada de políticas públicas, por determinados valores. E quais são os valores que nós queremos? Nós queremos, então, defender a vida? Nós queremos, então, defender a liberdade, de novo? Então, vamos pensar o seguinte, bom, se essas condições não estão dadas para o exercício apropriado da liberdade, porque se eu sair na rua agora, exercer minha liberdade de movimento, eu posso contrair um vírus e morrer? Eu posso contrair o vírus e não poder mais me locomover? Então, a própria minha liberdade vai ser... A minha própria liberdade estaria sendo violada pelo exercício momentâneo inadequado dela agora? Sendo este o caso, então nós vamos pensar, bom, sobre quais condições nós podemos assegurar que esse exercício vai se dar de fato. Isso é, na verdade, uma reflexão que assim, diminui o valor da liberdade. A liberdade não tem um valor absoluto, ela tem um valor relativo. Se a liberdade agora precisa ser diminuída para que as condições no futuro para o seu... Desculpa.
coloquei a mão no microfone aqui. Se o exercício da liberdade agora, ou o valor relativo da liberdade agora, precisa ser diminuído para que no futuro ela possa vir a ser exercitada de maneira apropriada, então parece fazer sentido. E daí vai fazer sentido, então, bom, vamos diminuir então o valor da liberdade. Como? Vamos restringir o movimento. Restringir o movimento é algo que pode funcionar para que a liberdade venha a ser exercitada apropriadamente no futuro. Aí entra a ciência. Aí a ciência vai dizer, de ponto de vista estatístico, até do ponto de vista ali da infectologia, né, do espalhamento do vírus, vai falar, olha, então, sim, se as pessoas saem menos à rua, tem menos contato, o vírus espalha menos, o vírus cumpre, vamos dizer assim, todo o prazo ali da sua vida ali dentro do indivíduo que está infectado, o indivíduo não se movimenta, portanto ele não espalha. E não espalhando, então vamos ter ali um prazo de restrição da liberdade, mas depois desse prazo, as pessoas vão poder vir ao espaço público novamente, poder frequentar bares, poder frequentar shows, né, frequentar espetáculos, cinema, etc. Portanto, ter, no momento posterior, o exercício da sua liberdade mais assegurado, e isso tudo tem um embasamento. Então, assim, a gente precisa entender que contexto a pesquisa científica ela cumpre. E eu estou falando da pesquisa científica bem feita, bem realizada, vamos dizer assim, com o amparo da comunidade. Agora, pense, por exemplo, um outro caso hipotético, onde há um consenso da comunidade científica a respeito de um medicamento que seja extremamente eficaz, vamos dizer assim, para tratar a Covid-19, sem efeitos colaterais graves. Bom, me parece extremamente razoável, então, que as autoridades políticas tomem todos os esforços necessários para que esse medicamento ele esteja acessível à população que por acaso venha se contrair. E a partir de então nós podemos pensar, bom, então talvez essa restrição de liberdade, que tinha vamos dizer assim, uma justificação a partir daqueles estudos estatísticos da movimentação, etc., talvez ela já não precise mais ser tão restrita. Talvez a gente possa ampliá-la um pouco mais. Porque se porventura os problemas acontecerem, nós teremos aqui um outro respaldo, né, um medicamento que dá cabo, sem grandes efeitos colaterais, etc. Então, assim, eu acho que é toda uma questão de pesar e sopesar razões, mas ter em mente que a pesquisa científica, por si só, de um ponto de vista moral, ela não diz muito, ela não diz nada, na verdade. A ciência ela diz a respeito dos fatos. A moral vai dizer a respeito do que deve ser ou que não deve ser, do certo e do errado. O certo e do errado vai depender de valores. E muitas vezes a pesquisa científica ela vem mostrar, então, caminhos que podem ser mais efetivos para assim, atingir determinados fins que nós entendemos que são fins corretos, que são fins justos, que são fins que atendem ao bem comum. Ou outros fins que não atendem ao bem comum. Né? Quando você tem, por exemplo, um medicamento que causa graves problemas de circulação, causa problemas no coração, etc., e esse medicamento ele passa a ser assim, de uso obrigatório, né? Quer dizer, uma espécie de protocolo obrigatório por parte dos médicos, eu acho que isso é uma medida bastante questionável. Né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Acho que terceira... espero que sim. Terceira pergunta do Rafael, né? Então, Rafael, eu acho que nós temos outros casos, por exemplo, você pega ali Nova Zelândia, você pega o próprio exemplo da Alemanha, são outros países que são países democráticos e que têm se mostrado, vamos dizer assim, com medidas bastante eficientes no combate ao coronavírus. É claro que esses países que você mencionou, China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, eles teriam algo a nos ensinar. Mas eu acho que, sim, a gente pode tirar lições de qualquer exemplo. Não vejo nenhum tipo de problema nisso. Mas acho que, bom, eu não sei se eu entendi, né? Você diz, né? Repensar o conceito de democracia, eu honestamente acho que preferia viver num regime democrático como o brasileiro do que viver na China, por exemplo, onde você tem uma liberdade de expressão extremamente tolhida, extremamente curta, não pode se manifestar contrariamente ao governo. Inclusive na China você não pode acessar determinadas redes sociais, determinados sites, né? E tudo é bastante vigiado, bastante controlado. Então, assim, então quer dizer que na China a gente não pode assistir ao Conjectura? Não pode, eu acho que tem quase certeza que não. Talvez pelo YouTube sim, mas pelo Facebook não. Então, assim,
qual é o custo que as pessoas estão dispostas a arcar, né? Eu acho que, de verdade, existem certas liberdades que são inegociáveis. Mesmo que essas liberdades elas estejam diminuídas em prol de um bem comum, por maior que seja esse bem, eu acho que existem uma esfera das liberdades individuais mesmo, e o próprio Denilson também menciona isso, que a gente não pode abdicar, que a gente não pode abrir mão. E essa esfera da privacidade, essa esfera de poder determinar o que você vai fazer, essa esfera de poder manifestar o que você pensa, sua fé, suas opiniões, se reunir com as pessoas, né? Se casar com quem você quer. Então, assim, existe um quê de autoritarismo em alguns desses regimes que você mencionou, que eu acho que podem se mostrar bastante eficientes, sim, no combate à Covid, por exemplo, ao espalhamento do vírus, mas que tem seu custo. O melhor é que a gente consiga entender quais são as razões de ser para a supressão de determinados direitos, de determinadas liberdades, como a liberdade de movimento, entender qual a importância disso para a proteção do próprio valor da liberdade, porque, como eu disse, né, a liberdade de movimento agora ela está sendo diminuída em nome dela própria, para que a gente possa no futuro voltar a circular, voltar a ir no cinema, voltar a ir no shopping, voltar a ir no show, né, voltar a andar na rua sem máscara. Então isso é importante que seja feito agora, né? Então, em nome da própria liberdade. Acontece que essa narrativa não só não tem sido construída, como ela tem sido oposta com outras narrativas, né? O interesse pelo interesse econômico, né? Vida versus liberdade, vida versus economia. Então isso acho que gera uma obscuridade no debate público que mais atrapalha do que contribui. E quanto à colocação da Ana Cláudia, eu acho que, sem dúvida, não existe democracia mesmo, onde essas pessoas não têm representatividade. Eu não digo representatividade apenas do ponto de vista eleitoral, representantes no Congresso. Não, essas pessoas elas não têm suas reivindicações acolhidas, por assim dizer. Então, o mínimo que a gente precisa pensar para uma sociedade democrática, para que ela seja justa e eficiente, é que as pessoas elas tenham, em primeiro lugar, asseguradas uma base material, portanto, renda, riqueza, inclusive outros bens, como, por exemplo, moradia, saúde, educação, né, para que tenham não só a formação necessária para que possam vir ao espaço público, mas também tenham respeito por si próprias. Né? Muitas dessas pessoas não têm coragem de se inserir no espaço público, né? Não é aberto condições para que elas venham ao espaço público se manifestar. Isso é uma coisa terrível da democracia. Então a gente precisa pensar, a sociedade justa vai ter que repensar as relações de trabalho, vai ter que repensar por que essas desigualdades raciais, de gênero, de orientação sexual, elas se dão, e como nós podemos, quais são as condições que a gente precisa atender para que a gente consiga abolir essas desigualdades, porque o que importa, na verdade, é que os indivíduos eles sejam livres e tratados efetivamente como iguais, não apenas do ponto de vista formal. Né? Aí o Rafael, ele coloca ali, acho que a gente vai precisar encerrar em breve, porque eu tenho compromisso, né? Mas ele coloca ali, o Facebook, a Amazon, Google. Não, com certeza, você também tem razão, eu concordo com você, né? Que há assim, coloquei a questão da privacidade na China, mas também aqui no Ocidente nós temos esse problema, né? De estar sendo vigiados constantemente, né? Todos os likes que a gente deixa, todas as páginas que a gente curte, eu acho que esse é um problema. Mas aí, de novo, e eu acho que você tem toda a razão em colocar a questão. O ponto isso é uma democracia falha aqui no Ocidente, né? Uma democracia onde não há direito à privacidade. Então a gente precisa reformá-la. Agora, sem dúvida, repensar o conceito de democracia, repensar o conceito de sociedade, onde as pessoas tenham direito à privacidade, onde as pessoas tenham condições materiais, subjetivas, institucionais, psicoafetivas, né, para vir ao espaço público e manifestar as suas reivindicações com igualdade de condições. Né? Não basta a gente achar que basta as pessoas se manifestarem. Não, existe uma série de interesses econômicos por detrás do processo político-eleitoral agora que acabam predominando. A gente precisa repensar isso também. Como? Pensando no novo sistema de financiamento de campanhas, né? Pensar uma nova forma do regime de propriedade. Por que a gente precisa ter uma divisão entre proprietário do meio de produção e assalariado?
Por que os próprios trabalhadores não podem ser proprietários dos meios de produção? Vamos até mais profundamente, né? Por que nós precisamos produzir tanto? Por que nós precisamos consumir tanto? Colocar em xeque nosso próprio modo de vida. Qual a necessidade disso? Para onde isso vai nos levar? Esses paradigmas da economia, né? A gente precisa crescer, aumentar o PIB, aumentar o consumo, aumentar a renda média nacional, quando na verdade a renda dos menos favorecidos não aumenta. Por que a gente precisa ficar preso a esses paradigmas? Vamos repensar, então, uma sociedade que seja efetivamente... A quarta função, né, Danilo? A imaginação. Exatamente. Pensar uma utopia onde as pessoas tenham asseguradas, e asseguradas não só na Constituição, onde as pessoas tenham efetivamente condições de escolher, por exemplo, um emprego, onde elas possam escolher aonde elas vão desempenhar ali os seus esforços, né, na sua formação, onde as pessoas tenham respeito no espaço público, possam andar, né, sem ser incomodadas no sistema de transporte, por exemplo, né, no metrô, no ônibus, sem ser bulinadas, onde as pessoas não sejam discriminadas pela sua cor, pela sua orientação sexual, né, pelo seu gênero. Então a gente pode repensar isso, repensar o que na estrutura atual permite que isso aconteça e o que numa estrutura ideal não abriria margens para que isso acontecesse. Acho que é um pouco esse o papel da filosofia política. Wayne, tô com a garganta cansada, falei bastante hoje. Vamos passar... Danilo, é claro, e é bom terminar assim mesmo, quer dizer, a discussão quando é boa tem que deixar essa sensação de interminável mesmo, né? Acho que é isso, excelente, parabéns a todos vocês que comentaram, que debateram, parabéns, Danilo, pela exposição. É só avisar, então, na segunda-feira, nós vamos receber o nosso colega aqui da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS, professor, cientista social, professor doutor Tiago Duque. O tema da nossa live de segunda-feira será Pantanal Queer. O que é teoria queer? Qual a relação da teoria queer com a vida na fronteira do Pantanal? Questões como estas serão debatidas na live de segunda-feira. Você é o nosso convidado, como sempre. É isso, Danilo. Excelente. É isso. Então, só tenho a agradecer também, Wayne, a todos e todas que nos acompanharam até agora, todos os nossos espectadores, pessoal que deixou os comentários. Muito bom, muito obrigado. Gostamos muito mesmo de poder discutir, debater com vocês, né? Sempre uma relação aqui dialógica, sempre que a gente consegue. Claro que o nosso tempo é curto. Hoje, em especial, estou com horário agendado de um médico aqui daqui a pouco numa cidade vizinha, mas está tudo certo. Acho que, né, conseguimos ter um debate bastante interessante e estou ansioso já pelo programa de segunda-feira. É isso então, Wayne? É isso, perfeito. Muito obrigado a todos. Até segunda. Até segunda. Bom resto de quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.